De lá eu fiz uma outra cidade que foi a favela. A reunião do segundo semestre, vamos dizer assim, após a pausa de julho. Então, nós temos o grande prazer, eu e o professor Nilson, em receber aqui para a nossa reunião científica da disciplina de ginecologia, professor Dan Weitzberg. O professor Dan dispensa professor associado do Departamento de Gastroenterologia, da Faculdade de Medicina, idealizador do Ganepão, tem uma ação importante na área que ele vai apresentar hoje, uma experiência muito grande. E ele vai nos falar sobre microbiota na saúde da mulher. E como ele é muito gentil, ele está oferecendo para os assistentes da disciplina de ginecologia, da divisão de ginecologia do HC, 100 exames gratuitos. Professor Dan, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Professor Baracá, uma honra, uma verdadeira privilégio estar aqui pela segunda vez, como o senhor mesmo disse, à distância. Aprendi muito já com a Giovana, que me ensinou uma coisa legal que eu vou fazer. Se eu acertar, Giovana, eu mereço uma salva de palmas. Por favor. E todos estão realmente convidados a conhecer, já que o professor deu a deixa, nós, há 3 anos, abrimos um laboratório de microbiota chamado Bioma 4ME, que se lê Bioma 4Me, onde aulas como esta e muitas outras estão gratuitamente disponíveis, assim como textos, e se houver interesse em entrar na nossa newsletter, existe toda semana uma newsletter e 2 no Instagram tem pequenos posts de atualização de peer reviews, quer dizer, revistas somente de primeira linha em microbiota. A nossa motivação é que, como veremos daqui para frente, a microbiota, a nosso ver, assim como de outros pesquisadores renomados, muito mais do que nós, que somos aqui começando, é o futuro, indubitavelmente, muito mais do que a própria genética humana, que em 10 anos gastou $1 bilhão e não conseguiu progredir nada, na prática de tratamento, nada. Então, ao contrário, a microbiota, com poucos anos de existência, já tem dado resultados, como nós veremos, não sempre, mas em alguns casos. Então, vamos lá. Esses são meus cargos e conflitos. Hoje, claro, tem um conflito que eu sou o diretor científico do Bioma 4Me. Microbioma, como mencionei, gente, tem um interesse refletido simplesmente nessas curvas. Em vermelho, as publicações de microbioma e em amarelo da microbiota intestinal. Então, nosso roteiro vai ser falar um pouco sobre microbiota, desbiose, o sequenciamento, como ele é feito, e para entrar no assunto da desbiose em ginecologia com perspectivas de prevenção e tratamento. Então, a gente entende por microbioma o conjunto de micro-organismos, aí nós compreendemos bactérias, vírus, fungos e arqueias, que estão em todo o nosso contato com o exterior, inclusive vias aéreas, no caso aqui. Curiosamente, essa definição, na minha opinião, deveria ser ampliada, porque cada vez mais surgem trabalhos apontando bactérias vivendo em órgãos sólidos e convivendo conosco. Então, essa microbiota que nós pensávamos que era o nosso contato com o exterior, ela, na verdade, existe também no nosso interior. Quem deu o pontapé de partida nisso foi o projeto Microbioma Humano, e que conseguiu sequenciar, tanto nos Estados Unidos como no Japão, um grupo grande de voluntários
e chegaram a algumas das conclusões. Uma delas, por exemplo, é que cada um de nós tem uma comunidade de micro-organismo única, a tal ponto que alguns chegaram a considerar essa comunidade uma verdadeira impressão microbiológica que poderia até substituir a impressão digital, na verdade, muito mais sonho do que realidade. Qual é a diferença entre microbioma e microbiota? A gente confunde os termos, mas quando nós estamos falando de microbioma, nós estamos falando de uma população inteira de micro-organismos, incluindo os elementos genéticos. Então, ele é bem amplo. Quando você fala em microbiota, aí você já está definindo uma população que habita um órgão ou parte de um órgão. Então, nós vamos falar de microbiota vaginal, nós vamos falar de microbiota uterina e nós vamos falar de microbiota intestinal. E o diagrama ao lado mostra os diferentes composições em termos de filos que pode apresentar o nosso organismo, né? Então, basta olhar essa figura para ver que as diferentes circunferências aí não são iguais. Ou seja, cada área do nosso corpo tem uma microbiota específica. O intestino abriga a maior parte das bactérias. Aliás, trilhões. E há alguns anos, essa autora, Alana Collen, escreveu um livro interessante de se ler, embora um pouco desatualizado. Porque no livro, ela dizia que a microbiota intestinal equivaleria a 10%, não, a 90% das células do nosso organismo. Então, nós seríamos apenas 10% humanos. Não é verdade. Antigamente, eu falava, quando eu dava aula disso, veja que antigamente nós estamos falando de 9 anos atrás, 10 anos. Eu dizia que 2 quilos do nosso corpo são devido a bactérias. E eu te garanto que tinha muita gente da plateia que ficava feliz com isso, falava, olhava no espelho e dizia assim, 2 quilos não sou eu. Lamento. Hoje em dia nós acreditamos que são 200 gramas. Atualmente, então, a razão entre células bacterianas e humanas é 1:1. Nós temos no intestino por volta de 1.000, talvez 1.200 espécies bacterianas. E o mais importante é que tem muito mais gene bacteriano do que humano. Então, aí vem já um ponto muito importante, porque cada gene desses bacteriano, ele tem uma função. Pode produzir moléculas, enzimas, etc. Inclusive vitaminas, como B12, ácido fólico, por exemplo, vitamina K. Mas o fato é que esses metabólitos bacterianos, eles vão interagir com o nosso sistema genético por via epigenética e influenciar, de modo que nós entendemos hoje que existe um metaboloma complexo, que é a interação entre os metabólitos nossos e os bacterianos. Aqui nós vemos um exemplo muito interessante da microbiota intestinal, que corresponde a 70% da microbiota, trilhões, e nós estamos vendo em vermelho o grande filo dos bacteroides. E em azul, o grande filo dos firmicutes. Eles juntos correspondem praticamente a 85% da microbiota intestinal de uma pessoa saudável. Não necessariamente a pessoa, mas a microbiota saudável. E a razão entre eles, basicamente, é 1:1. O que nós sabemos hoje é que o nosso microbioma ele é autóctono. Portanto, ele é específico ao nicho ecológico que ocupa. E, como mencionei, por conta desse metaboloma, forma-se uma simbiose única entre nós e as nossas bactérias.
Provavelmente vírus também, mas o viroma ainda é tão pouco conhecido que ninguém se atreve muito a falar de viroma. Mas o fato é que a microbiota acaba sendo reconhecida como um componente do self. Em outras palavras, nós não podemos viver sem o nosso microbioma. Animais de experimentação germ-free têm uma celularidade intestinal, uma celularidade do GALT, do sistema linfóide, né, digestivo, muito menor que animais que nascem de parto normal e, portanto, estão em contato com bactérias, né? Ou seja, as bactérias fazem o desenvolvimento do nosso sistema intestinal e imunológico. Essa composição, que é distinta, como nós vimos nos diferentes tecidos e órgãos nossos, ela é modulada por alterações do pH, níveis de oxigênio. A maior parte das que moram no cólon são anaeróbias, algumas delas super restritas, depende dos nutrientes. E aqui vai um fato muito relevante. Você tem a microbiota de acordo com a sua alimentação. Você tem uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, né, verduras, você tem uma microbiota saudável. Você é um grande comedor de fast food ou de carne, nós vamos ver que tem outro tipo de microbiota, além de umidade e temperatura. A nossa microbiota, como eu mencionei, tem por volta de umas 1.200 espécies, e essas espécies, elas estão distribuídas em representações distintas. O que quer dizer isso? Que nós temos um pequeno número de espécies onde tem muita representação bacteriana, número, e outras, mas tem um grande número onde de espécies pouco representadas. Por que isso é importante? Porque eu acabei de falar dois conceitos diferentes. Eu falei em riqueza, que é o número de espécies, e eu falei em diversidade, que é a presença de representação em cada uma dessas espécies. Nós vamos ver isso logo mais. O avanço que a biologia molecular e o sequenciamento genético trouxe foi que ele nos permite muito velozmente sequenciar e estabelecer a taxonomia da microbiota, seguindo a sequência de filo, classe, ordem, família e gênero, até chegar em espécie. O nosso organismo humano, o bebê, existe uma controvérsia aqui. O bebê, segundo alguns autores, já tem micróbios. Outros autores não acham que tem. Então, isso ainda não está resolvido na literatura. Mas saltando a microbiota intrauterina, nós chegamos que a primeira manifestação do contato do bebê é através do tipo do parto. E se for cesárea, ele tem contaminação hospitalar. E se for normal, é com as secreções microbianas, vaginais e anais da mãe. A seguir vem o tipo de aleitamento. Se é leite materno, ele vai receber... Aí sim existem micróbios no leite materno, embora também tenha discussão a esse respeito, porque uns acham que o micróbio do leite materno é a contaminação da boca do bebê no seio da mãe. Mas a maioria está aceitando que tem micróbios no leite materno. Já falamos sobre o tipo de dieta, a idade muda realmente, um neonato tem uma microbiota completamente diferente de um adulto, que por sua vez de um idoso, que também vai mudando. O estado nutricional, assim como o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, mas quimioterápicos, antidepressivos também mudam a microbiota. Quando nós olhamos de uma maneira geral, nós vamos encontrar bactérias que são simbiontes, benéficas. Depois, as comensais. Então, lá não tem nem risco, nem benefício. Às vezes,
uma que era comensal muda de categoria e passa a ser simbionte. Aliás, é muito importante lembrar que as bactérias têm uma coisa chamada senso quorum na sua superfície. E elas sabem exatamente como é que está a situação externa, o pH, a umidade, o nutriente, tudo, o oxigênio. E aí, se é considerado por elas como perigo, né, alerta, elas mudam o seu comportamento e elas podem passar de comensais ou simbiontes para patogênicas. Então, 3 dias na UTI é o suficiente para a sua microbiota se transformar em bastante agressiva, né, e patogênica, mesmo que ela muda o seu comportamento genético, isso que é importante saber. Bom, aqui nós vemos as diferenças entre homens e mulheres em termos de microbiota. Então, só pegar um exemplo, o dorso da língua à esquerda em verde, os homens têm a presença maior de Flavobacteriácea. E à direita, as mulheres têm Streptococcus. E por assim em diante. Ou seja, não podemos simplesmente imaginar que todos são iguais. E existe também uma contaminação cruzada nos casais. Ou seja, você se casa com determinada pessoa e aí vão viver juntos e começam a compartilhar os lençóis e mais o que, não sei o que lá, e aí, de repente, micróbios de um de outro começam a se comunicar, ou seja, há uma invasão de um lado para o outro, uma dispersão, e isso vai chegar para o bebê e é uma sucessão. Então, é muito esperto das bactérias que elas conseguem ir se transportando através das gerações, né? Como nós vimos, isso tudo vai depender de alguns fatores determinantes já mencionados. E apenas para reforçar a ideia que cada um é um, nós temos estudos em mulheres, no caso, da mesma idade, do mesmo peso, da mesma altura, mas que tem, como nós estamos vendo aí, manifestações de composição bacteriana diferente nos diferentes locais estudados. E vemos também que a composição bacteriana vai mudando de acordo com a idade e as condições de saúde. Por exemplo, vamos olhar aqui os idosos a partir de 65 a 80 anos, predominam o filo em rosa dos Firmicutes e diminuem os bacteroidetes, mas vão aparecendo um pouco mais as proteobactérias. Já nos centenários, vejam que aparece com força as actinobactérias, antes praticamente inexistentes, a não ser no bebê lá à esquerda, onde nós vemos que o bebê ele tem uma quantidade de actinobactérias elevadas. Como é que a microbiota atua nos proporcionando benefícios quando ela é saudável? Primeiro, dependendo do que nós comemos, esses alimentos vão chegar no cólon e as bactérias patogênicas e as benéficas ou comensais vão competir por essa nutrição. Em roxo, as comensais usam estes nutrientes, por exemplo, fibras solúveis, e vão produzir, entre outros, vários metabólitos, mas um deles, os ácidos graxos de cadeia curta, o famoso butirato, que vai ser útil para nós. A seguir, nós vemos elas produzindo substratos, por exemplo, vitamina B12, vitamina K, elas participam e ajudam a absorção de minerais. E no item 4, acompanhem que as bactérias comensais podem produzir bacteriocinas, que são substâncias paralisantes ou aniquiladoras de bactérias patogênicas. Um bom exemplo é a reuterina, do Lactobacillus reuteri, que é um verdadeiro antibiótico, por assim dizer.
No item 5, nós vemos que ao atapetar a mucosa colônica sobre ou dentro do muco, nós teremos a exclusão competitiva das bactérias patogênicas. Sua presença lá faz com que haja um reforço da barreira intestinal, tornando-a mais impermeável, à custa de um reforço dos tight junctions. E por essa mesma razão, ao estarem lá presentes, são pressentidas por células dendríticas, aí representadas com seus pseudópodes, por assim dizer, seus prolongamentos, que são capazes de identificar precisamente na luz e no muco intestinal que tipo de micro-organismo está presente e a informar o sistema imunológico subjacente do tipo de bactéria encontrada. Ao serem vistas as comensais, elas vão dar uma resposta de tolerância, ou seja, uma resposta do tipo TH1 com produção de interleucinas anti-inflamatórias. É preciso dizer que o nosso intestino vive num permanente estado de pequena inflamação por conta do alerta que ele tem que estar, né? Como um exército que está lá com seus sentinelas, sempre tem uma tropa atenta. E por isso, então, os comensais atuam modulando esse sistema imune e, por consequência, reduzindo a inflamação. Quando nós temos uma situação aqui representada de equilíbrio entre os simbiontes, os patogênicos e os comensais, nós temos o que é chamado de simbiose, com regulação e redução de inflamação, geralmente encontrado em estados saudáveis. Mas quando as patogênicas aumentam ou os simbiontes reduzem, nós temos uma desregulação, um desequilíbrio, geralmente associado a doenças. E é nesse momento que torna-se muito interessante conhecer a composição da microbiota, e eu estou falando agora de microbiota intestinal. Então, uma técnica muito conhecida era a cultura. No entanto, nas melhores mãos, os melhores laboratórios europeus, se consegue 15%, 20% de bactérias cultiváveis, né? Então, nós precisamos de outros métodos. E apareceu, graças à biologia molecular, uma possibilidade com o sequenciamento de um único gene. Esse gene se chama 16S-rRNA. Ele tem esse nome, mas ele não é RNA, ele é um DNA. Ele é um DNA ribossômico. E ele permite identificar, eu diria, centenas agora de espécies patogênicas e benéficas. Como alternativa, nós temos o shotgun. O shotgun, como diz o próprio nome, é uma varredura completa do genoma da microbiota, no caso intestinal. Aí ela não pega só bactérias, ela pega vírus, arqueias, parasitas, o que tiver vai ser visto pelo shotgun. Ele é mais demorado e ele até no momento, ele é 3 vezes o custo de um sequenciamento de 16S. O 16S, como a gente chama, ele é feito da seguinte maneira: se tem uma amostra fecal, essa amostra é passada de uma maneira especial, porque ela tem antibióticos e conservantes de DNA bacteriano, aí separa-se o DNA, esse DNA se coloca em uma determinada máquina da Illumina e ela lê um segmento de bases. Por quê? Porque o gene 16S, ele tem regiões chamadas de multivariáveis. Essa V3, V4, V5. Então, se você lê uma região V3, V4, você está falando em 3.000 pares de bases, né? E aí, você lê somente esses pares e compara essa sequência com uma biblioteca já existente. Tem várias bibliotecas existentes. Então, uma vez comparado, você tem o nome das espécies. E daí, com softwares especializados e particulares, você vai chegar na taxonomia.
Então, o 16S, ele é um teste semi-quantitativo, enquanto que o shotgun, ele é quantitativo. Pode-se chegar com 16S até 97% de gênero, e espécie era 50%, mas eu tenho a satisfação de dizer que foi modificada a técnica recentemente, pelo menos no Bioma For Me, e nós já estamos chegando a 72% de identificação de espécies. Então, nós vemos que esse método estuda regiões genéticas conservadas e hipervariáveis, e ele serve para estudar as taxonomias de amostras completas. Uma vez que se fez o sequenciamento, então nós podemos comparar com bases, tem várias bases, a Green Genes, a RDP, e se coloca isso num relatório onde nós vamos ver, por exemplo, um exemplo aqui de uma microbiota saudável, né? E, como nós já vimos, a presença importante em verde dos firmicutes e dos bacteroidetes em vermelho, e ao lado nós estamos vendo um outro exame, um exame onde, obviamente, apareceu em grande quantidade um filo de proteobactérias em azul, com a redução dos firmicutes. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança muito importante aqui, perdemos, né, a somatória de 85% entre firmicutes e bacteroidetes, perdemos a razão entre eles, né, e apareceu aqui em grandes proporções as proteobactérias. E por que isso é importante? Porque proteobactéria está associada a doenças no adulto. Por exemplo, em distúrbios metabólicos como obesidade, no câncer, em estados inflamatórios. E quanto maior aumenta a quantidade de proteobactéria, mais baixa é a estabilidade da comunidade bacteriana e aumentam as condições de doença. Além do que, nós vemos que as proteobactérias, entre esses dois traços vermelhos, elas elicitam uma resposta pró-inflamatória, à custa de aumento de citocinas pró-inflamatórias. Ela vai provocar menos muco, menos produção de imunoglobulina A, aumenta a permeabilidade intestinal, até com translocação de micro-organismos e moléculas. Então, seguindo após a determinação de filos no exame da composição da microbiota intestinal, nós temos que estudar a diversidade, através, por exemplo, do índice de Simpson, que quando menor do que 7, indica que o nosso hospedeiro está com uma baixa diversidade. E quanto mais baixa for a diversidade da microbiota, mais susceptível vai ser essa pessoa a infecções intestinais ou outras doenças relacionadas à baixa imunidade. E fora isso, teremos uma coleção de identificação de bactérias benéficas e bactérias patogênicas, geralmente não cultiváveis, o que dá uma boa ideia da assinatura microbiológica desse indivíduo. Por quê? Porque ao sabermos a diversidade e a estabilidade, as bactérias comensais, os simbiontes e os patógenos, nós podemos estabelecer, junto com a doença desse indivíduo, ou a sua alteração de saúde, um diagnóstico de assinatura microbiológica. E isso tem sido feito nos últimos 25 anos, com uma série enorme de doenças, não só do aparelho digestivo, mas vejam aqui que doenças cardiovasculares, hepáticas, neurológicas, endócrinas e mesmo artrite, alergia, eczema e também ósseas recentemente. Por exemplo, aqui nós vemos em azul a assinatura microbiológica do câncer coloretal, onde nós vamos encontrar uma redução de bacteroides, redução dos firmicutes produtores de ácidos graxos cadeia curta e um aumento do Fusobacterium. Aliás, o Fusobacterium nucleatum é uma assinatura
tão importante do câncer coloretal que alguns querem já, estão preparando testes com RT-PCR direto, que você, em vez de fazer sangue oculto, em vez de fazer colonoscopia, você faz o seu perfil microbiológico das fezes como um indicativo da chance de ter um câncer coloretal. Uma doença muito frequente nos consultórios ginecológicos é a síndrome do intestino irritável. Também tem uma assinatura microbiológica. Aqui nós vemos que o filo de Bacteroidetes se reduz em 2 vezes, as actinobactérias também, assim como bifidobactérias, e há um aumento aí em preto na figura dos firmicutes em 5%. De modo que a razão, firmicutes bacteroides, ela aumenta. Uma outra assinatura microbiológica interessante é da obesidade. Então, é clássico hoje que os indivíduos obesos têm uma maior quantidade de firmicutes que bacteroidetes, que poderia até explicar, de certa maneira, o porquê dessa obesidade, uma vez que os firmicutes são muito hábeis em extrair energia, mesmo de verduras e legumes. Então, o obeso que diz, mas eu não como nada, eu engordo com ar talvez não, mas se mandar uma dieta de verduras e legumes para ele, difícil ele emagrecer. Então, nós chegamos na microbiota da mulher. Lembrando que nós vamos começar a falar da microbiota vaginal, e ela é diferente de acordo com a fase em que... A minha necessidade. Perdão? Não foi nada, Dan, foi uma interferência aí só. Houve... de acordo com a fase em que a mulher se encontra. Então, na pré-puberdade, obviamente, existe um epitélio vaginal fino, assim como a camada de muco, baixos níveis estrogênicos, e nós vamos acompanhar aqui à esquerda que existem uma baixa quantidade de lactobacilos. E observem, pelas cores, que existe uma alta diversidade microbiana, vivendo num pH elevado, vaginal. A mulher adulta, na fase de pré-menopausa, ela muda as características do seu epitélio, do muco e dos estrógenos, que aumentam, né? E aparecem em grande quantidade os lactobacilos. E desaparece aquela diversidade da pré-puberdade. Então, é baixa a diversidade microbiana, assim como o pH. E na pós-menopausa, nós temos duas possibilidades. Ou ela é assintomática, ou ela é sintomática. Se ela for assintomática, embora o epitélio vaginal e a camada de muco sejam finos e os níveis de estrógeno e glicogênio moderados, ainda vão existir moderadamente lactobacilos, embora com uma menor diversidade microbiana e com um pH ainda baixo. Mas se ela for sintomática, com essas situações já mencionadas, ela vai ter baixa quantidade de lactobacilos e uma alta diversidade microbiana com um pH elevado vaginal. Olha, isso aqui é exatamente o oposto do que se poderia esperar numa microbiota saudável no intestinal. Porque na microbiota intestinal, o que nós queremos é uma diversidade elevada. E aqui, o que nós, na vaginal, não queremos isso, queremos uma diversidade reduzida. Por outro lado, existem outras variantes que alteram a microbiota vaginal. Neste estudo aqui, observou-se que etnia, né, é importante. Vejam aqui os brancos em relação aos negros, como existe uma diferença importante nessa microbiota vaginal. Então, nós já falamos o que acontece numa situação onde não ocorre na parte superior, em azul, a sem vaginose. Então, nós temos que o glicogênio é quebrado, forma-se ácido lático e o pH é menor que 4,5.
Mas, numa condição de vaginose, nós temos uma série de outras alterações, onde vão aparecer, pela ruptura da mucina, do muco, vai aparecer ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o acetato, e o succinato, que não é um ácido graxo de cadeia curta, mas está presente. E também forma-se putrescina, que se transforma em espermidina por ação, no caso, a megasfera, essa bactéria presente, transforma a putrescina em espermidina, e aí aparece com pH maior que 4,5 a vaginose bacteriana. Então, maior diversidade, menos lactobacilos, é vaginose. E nós vamos vendo que, a seguir, rompe-se essa barreira mucosa vaginal, cria-se um ambiente pró-inflamatório e ele cita, à custa da interleucina 33, uma série de situações inflamatórias. Quem está presente lá é a Gardnerella vaginalis, a Mobiluncus mulieris, Prevotella amni, que são capazes de produzir proteases justamente que rompem essa barreira mucosa e ativam a resposta imune no ambiente pró-inflamatório. Menopausa é um assunto bastante bem conhecido pelos senhores e senhoras, mas, experimentalmente, procurou-se mimificar, por assim dizer, a menopausa em animais ao se fazer ovariectomia experimental e se estudou a microbiota intestinal. E, verificando grupos Chan e grupos pré- e pós-ovariectomia, uma bactéria Porphyromonas dacia, ela diminui em laranja, enquanto que em vermelho a bacteroidácea aumenta nesses animais 14 dias após a ovariectomia, e a abundância das bifidobactérias aumenta também nessa condição. Passando para a microbiota uterina, ela vem sido preocupação dos ginecologistas há muitos anos, inicialmente através de cultura e depois com outros métodos, até se chegar mais recentemente com técnicas de sequenciamento. E isso é importante porque existe transmissão bacteriana entre microbioma uterino e locais distais. Então, pode acontecer, por exemplo, uma disseminação hematogênica, não é? De bactérias que vêm do microbioma intestinal, oral e do próprio sangue para o microbioma uterino. Pode haver uma ascensão da vagina. E pode até haver uma disseminação retrógrada via trompas e por conta, talvez, até de procedimentos ginecológicos. E essa microbiota uterina tem um impacto no epitélio do endométrio. Então, nós vemos inicialmente superior alterações celulares, genômicas. Há uma instabilidade genômica e impede-se a apoptose e a autofagia, que são mecanismos fisiológicos naturais de renovação da mucosa uterina. A seguir, à esquerda, nós vemos a perda da integridade da barreira epitelial, e aí favorece a translocação bacteriana. Na direita, nós vemos que metabólitos produzidos por essas bactérias que não deveriam estar lá, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, geram um estresse oxidativo, degradação de mucina, presença de radicais livres, alteração do pH, e tudo isso vai, em conjunto, levar a uma inflamação mediada pelos Toll-like receptors, reduz a síntese de mucina, produção de citocinas pró-inflamatórias e recrutamento de células imunológicas. Vale a pena dizer que a mulher grávida com sua placenta tem um perfil microbiótico muito semelhante ao do microbioma oral, como nós vemos na língua,
na placa supragengival, na saliva, garganta, amígdalas, nós estamos vendo que existem relações fortes dessa microbiota com a placenta. E agora, podemos falar um pouco sobre probióticos na saúde da mulher. Lembrando que probióticos são organismos vivos que, em quantidades adequadas, conferem benefícios. E esses benefícios são muito semelhantes àqueles já mencionados, como redução de inflamação, redução de patógenos em termos de aderência, em termos de bacteriocinas, em termos de produzir substratos benéficos para o organismo. Os mais estudados entre eles são lactobacilos e bifidobactérias. A pergunta é: tem sentido falar em probióticos e ginecologia? Teoricamente, sim, porque os probióticos, por via oral, poderiam chegar ao trato vaginal após excreção retal. E aí vem, será que eles podem ser úteis em infecções urogenitais? Então, nós temos alguns estudos mais antigos. O Gibson e Robert Froeh foram os dois que definiram o que é um probiótico. Porque eles produzem, especialmente os lactobacilos, ácido lático e as bacteriocinas, eles teriam interesse. Eles poderiam evitar a passagem de agentes patogênicos e, com isso, aumentar a imunidade da mucosa intestinal. Quando nós comparamos, esse é um heat map que compara a microbioma vaginal de mulheres saudáveis à esquerda com a da direita, com vaginose. E óbvio, o que nós estamos vendo aqui? À esquerda, baixíssima diversidade, provavelmente os lactobacilos em grande quantidade, e aqui à direita nós vemos uma multiplicidade de cores indicando uma variação muito grande na diversidade. Então, nós já vimos que existem variações importantes, que é um sistema complexo, esse meio vaginal, mas nós não podemos esquecer que existem variações genéticas. E isso é muito importante porque o fato de você ter uma determinada microbiota não quer dizer que você vai ter um estado alterado de saúde. Isso depende da sua variação genética, além da exposição ambiental e dietética. Vejamos alguns estudos iniciais em infecções urogenitais. Nesse caso, é o autor Reid, que foi um dos pioneiros nisso. Ele utilizou-se de lactobacillus rhamnosus, GR1 e o fermentum RC14. Por que eu mencionei os números? Porque quando você prescreve um probiótico, você precisa saber o gênero, a espécie e a cepa. A cepa é esse GR1. Ou seja, quando eu estou falando do professor Baracá, eu estou dizendo onde ele mora, né, na rua, o número do prédio e o do apartamento. Aí eu acho o professor Baracá. Então, quando nós prescrevemos lactobacillus rhamnosus SP, é qualquer um deles. E nós já sabemos que o efeito de um lactobacillus ou de qualquer outro probiótico é dependente da cepa, que, aliás, é registrada, catalogada, com seu genoma bem definido e patenteada. Bom, esse trabalho conseguiu restabelecer a microbiota vaginal com 1 semana de tratamento e abre o caminho para outros estudos. O próprio Reid, anos depois, faz um outro agora, com os mesmos 2 probióticos, por 60 dias, e mantém os mesmos resultados. Aí, os estudos mais antigos vão mostrando que nem sempre isso acontece, particularmente na candidíase vaginal recorrente. Esse trabalho do Sobel, ele encontrou uma melhora usando os salivares
o Lactobacillus salivaris e o Lactobacillus catenaforme. Por outro lado, o Reives, usando água oxigenada, que é um dos metabólitos produzidos pelos lactobacilos, não protegeu da presença de candidíase recorrente. Um outro trabalho de Williams, mulheres com HIV que receberam lactobacillus intravaginal ou clotrimazol por 21 meses, não encontrou diferenças significativas em termos da recorrência da candidíase vaginal. Por outro lado, o Martinez, quando combinou raminosos, o Lactobacillus rhamnosus GR1 e o Reuteri RC14, ele conseguiu um tratamento melhor com o fluconazol. Então, aqui está esse trabalho dele, onde nós vemos que o fluconazol com o probiótico reduziu os sintomas, melhor do que abaixo no grupo placebo. Aqui nós temos sintomas com 10%, lá era 34%. E a cultura positiva aqui com fluconazol e probiótico passou a 10,3%, com fluconazol e placebo é 38,5%, mostrando aí que com essa cepa tem resultados favoráveis. Um outro estudo grande é com 544 mulheres que receberam de novo o Lactobacillus rhamnosus e o Reuteri, né? Foram comparadas placebo versus o grupo experimental e conseguiu, com 44 dias, à custa de suor vaginal, verificar que houve restituição da microbiota vaginal no grupo placebo em 26%, enquanto que no grupo tratado foi de 61,5%, resultado bastante significativo. Outros se valeram de iogurtes, mas não é um iogurte comum, é um iogurte enriquecido, né, com diferentes lactobacilos. Nós sabemos que o iogurte ele tem Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus, né, que tem um nome de Delbrecht. Mas esse é o iogurte comum. Neste caso aqui, o autor, ou os autores, enriqueceram com 4 outros lactobacilos e deram por 4 semanas. O grupo intervenção, nenhuma paciente apresentou vaginose bacteriana, enquanto que no grupo controle, com placebo, 6 delas tinham sinais de vaginose bacteriana. E também os mesmos resultados favoráveis aconteceram em termos de corrimento e odor e em termos do score de Nugent. Então, a conclusão é que iogurte enriquecido com cepas probióticas pode melhorar a recuperação e sintomas da vaginose bacteriana. Mas será que essas evidências científicas são suficientes? Porque começam a surgir perguntas. Essa administração deve ser oral ou vaginal? Qual é a mais eficiente? Se for em oral, é para dar como suplemento ou como iogurtes e alimentos? Não tem estudos comparativos. Por outro lado, nem todas as cepas têm o mesmo efeito. E tampouco está claro quais são as doses e a duração do tratamento. Vejamos algumas outras alternativas. Alguns autores estudaram novamente o Rhamnosus GR1 e o Lactobacillus reuteri RC14 após metronidazol. Encontraram vantagens. Outros, utilizando as mesmas cepas, 7 dias após metronidazol, conseguiram avançar a cura quando se utilizaram os probióticos em relação aos placebos. E outros ainda resolveram utilizar duchas vaginais com iogurte, contendo lactobacillus acidófilos por 7 dias e mostraram resultados favoráveis por 4 a 8 semanas. Outros ainda, mais recentemente, valeram-se de tampões vaginais com 4 lactobacilos diferentes versus um placebo após clindamicina local, mas não encontraram aumento de cura clínica e microbiológica. Então, os conceitos aí
vão apontando que probióticos têm diferentes capacidades de colonizar a vagina em diferentes pacientes. O Reid propõe usar combinações, nós ainda temos que pensar a respeito. E sobre a aplicação vaginal, nós podemos encontrar um estudo onde, em 20 pacientes, se utilizou de 2 cápsulas de gelatina, contendo de novo essa combinação de Lactobacillus rhamnosus GR1 e Reuter RC14, por 5 dias. E isso foi comparado com o gel vaginal de metronidazol, também por 5 dias. E os resultados aqui apontados são favoráveis ao uso do melhor do Lactobacillus rhamnosus e Reuter em relação ao metronidazol, como nós podemos observar na tabela. Um outro autor brasileiro estudou 64 pacientes e ele utilizou-se de uma dose única de tinidazol e os mesmos 2 lactobacillus, rhamnosus GR1 e Lactobacillus reuteri. E fez isso de forma controlada e nós vemos aqui que a combinação do tinidazol com os probióticos teve uma cura clínica superior em 4 semanas, assim como os score de Nugent também. E na gestação? Como é que se trata a vaginose bacteriana? Tem sentido? Existe um probiótico chamado VCL3, anteriormente não disponível no Brasil, porque ele tem que ser mantido em cadeia fria, geladeira, mas hoje já tem um laboratório capaz de entregar isso em casa. Então, esse autor comparou a clindamicina vaginal em mulheres grávidas com vaginose em relação aos probióticos por via oral, o VSL3. VSL3 é uma mistura, né? São os 4 probióticos distintos. E ele encontrou uma vantagem grande, redução da ausência do corrimento vaginal no grupo probiótico, e houve no grupo que tomou probióticos uma melhora da constipação, mas lembrar que os swabs vaginais foram negativos em ambos os grupos, especialmente para Garnerella. Os autores concluem que VCL3 é eficaz no tratamento da vaginose bacteriana em mulheres grávidas. E, por fim, surgem trabalhos na Noruega e na Finlândia sobre o uso de probióticos como protetores contra a pré-eclâmpsia e no pré-termo. Então, os autores desse estudo apontaram que num número grande de nascimentos lá na Noruega, a ingestão de leite com probióticos num período tardio da gestação mostrou uma redução de 20% da pré-eclâmpsia. E se ingerido na fase inicial da gestação, reduz em 11% o risco de nascimento pré-termo, que passa a ser 27% quando tomado na fase tardia da gestação. Então, são trabalhos que abrem hipóteses, abrem caminhos para a gente refletir e ver a vantagem do estudo da microbiota intestinal, vaginal, uterina na mulher. Então, quando nós devemos avaliar a microbiota? Quando nós queremos tomar atitudes de prevenção, quando pretendemos seguir, tratar e buscar melhora da qualidade de vida. E como faremos isso? Vamos mapear e compreender o microbioma individual através de um sequenciamento, definir a composição dessa microbiota e nós podemos manipular a microbiota. Como? Seja por meio de atitudes de prevenção ou tratamento, através de dieta, privilegiando uma dieta saudável, usando probióticos, prebióticos, que são alimentos não fermentados no nosso intestino, mas sim fermentados pelas nossas bactérias, ou a junção dos dois, que são os simbióticos. Lembrando que cada vez mais o transplante fecal vem surgindo
como uma alternativa de repopulação da microbiota intestinal em casos particulares. Eu queria convidar todos para conhecerem o site nutritotal.com.br. Esse é um site dedicado a profissionais da saúde, tem mais de 65 mil, entre médicos, nutricionistas e outros, totalmente gratuito, que tem uma quantidade gigantesca de informação atualizada por nós toda semana. Fica aí o endereço do Bioma For Me para vocês se atualizarem mais sobre microbiota. Esse é o site do NutriTotal e eu agradeço muito a atenção e fico à vontade para perguntas. E, mais uma vez, obrigado, professor Baracá, pela oportunidade. Muito obrigado, professor Dan, pela apresentação bastante completa, trazendo uma atualização sobre a microbiota na saúde da mulher. Realmente uma bela apresentação, professor Dan, parabéns.